videoaula a gente vai ver um pouquinho sobre ilustração, né? Pintura, com alguns materiais que a gente vai trabalhar, basicamente lápis aquarelável, pastel seco, marcadores, e depois a junção desses materiais em técnicas mistas, né? Aqui eu tenho uma prancha que eu montei, né? Com alguns espaços já para a gente fazer os preenchimentos. E aí eu vou apresentando os materiais e vou fazendo para vocês aqui a aplicação dessa ilustração com comentários e dicas aí para facilitar o andamento do trabalho de vocês. Vamos lá então. Pessoal, aqui alguns lápis que eu costumo usar. Eu tenho várias marcas, né? Tenho desde o nosso Faber-Castell, linha bem comum, aquarelável, né? Tem alguns aqui da Kohinoor também, Mondeluz, da Staedtler, que são lápis também bem bons, um Rives, que é um lápis que eu ganhei aqui, e também o Carandache, uma linha mais básica, né? Que é um lápis muito bom. Enfim, todos eles para efeito de ilustração em projetos, né? Claro que tem diferenças de materiais, madeira, composição de pigmento, mas para trabalhar com um projeto, assim, a gente pode trabalhar com qualquer um deles aqui que vai dar para fazer um efeito legal, assim, né? Ok? Outra coisa quando a gente vai trabalhar com ilustração, percebam a ponta do lápis, né? Então eu quero fazer uma textura, uma coloração, né? Aplicação de cor. Essa ponta aqui, ela é mais complicada de trabalhar, tá vendo? É uma ponta mais redonda, né? Então eu não vou conseguir fazer algumas técnicas com ela, né? Eu sugiro sempre trabalhar com a ponta mais alongada, assim, ó. Isso é possível trabalhar mais quando eu uso o estilete, né? O apontador, ele já não vai te dar uma ponta assim tão alongada, né? Mas isso também fica a critério de cada um, né? Eu, particularmente, uso basicamente o estilete para fazer as pontas, né? Então vamos lá. A gente vai começar aqui com esse preenchimento com uma cor nesse quadradinho aqui, né? A gente vai fazer um preenchimento total. O que seria isso? Quando eu quero uma cor cheia, né? Uma cor sólida, pintar toda uma área com o mesmo peso, digamos assim, né? dessa cor aqui, o mesmo volume, né? Então, uma das coisas que acontece é o pessoal já começar a apertar aqui para obter bastante pressão, né? E eu indico fazer o contrário, assim, começar com uma camada, né? A gente aplicaria uma camada, né? Uma camada que seria uma camadinha leve, não estou apertando o lápis, né? Seguro ele um pouco mais atrás, deito bem a ponta, ó. Então eu consigo fazer uma camada dessa aplicação, ó, né? E aí eu vou virar a folha, né? Para cruzar esse movimento aqui. Então agora é como se colocasse um preenchimento numa outra camada, né? Olha lá. Então aqui eu já tenho um efeito bem bacana de preenchimento, ó. E é isso, à medida que eu vou querer ir intensificando essa cor, né, eu vou colocando mais camadas e gradativamente, tá, aumentando a pressão. Vou colocar uma camada vertical. Tá. Eu costumo soprar aqui, para tirar o excesso do pigmento que fica sobre o papel. Tá. Esse lápis é um lápis que ele é extremamente macio, né? Então ele, por consequência, ele vai soltar pigmentos, né? Assim, um pouco de excesso desse pigmento. Ó, aqui eu tenho então meu quadradinho preenchido, né? Na sequência aqui a gente vai fazer esse fechamento, que é uma escala tonal, né? Então eu vou fazer aqui, ó, novamente uma camadinha bem com pouca pressão, tá? E vou aumentando essa camada, e como é uma escala tonal, eu vou chegar do ponto mais forte ao ponto mais fraco, sendo limitado pelo branco lá no final, ó. Então aqui eu diminuo a pressão, tá? Para deixar o branquinho nessa parte. Aqui eu vou intensificar e aqui eu vou manter esse branco representando a parte mais clara. Bom, agora eu vou virar a folha novamente e percebam que eu vou sempre trabalhando em camadas, né? Adicionando camadas, ó. Então eu venho com a camada e a partir do momento que eu vou chegando próximo à extremidade, eu vou diminuindo a pressão,
né? Provocando esse cruzamento muito sutil aqui até ele terminar no zero. Olha que bacana que fica. Tá? Então a gente tem um efeito, isso é muito usado no projeto quando a gente vai ter o que? Alternância de luz, né? Ó, coloquei mais um pouquinho aqui na vertical. Tá? Então esses cantinhos que ficam sobrando às vezes na passada vertical, você vai preencher com uma camada horizontal. Nessa região eu coloco pressão e vou esticando, ó, o traçado e diminuindo a pressão para que ocorra esse degradê. Bom, aqui eu vou preencher o meu sólido que está em perspectiva isométrica, tá? E aí a gente vai considerar que nós temos aqui 3 faces desse cubo e mais a área de sombra projetada, o que seria, por exemplo, a área de maior luz, né? Então vai ter um peso visual, né? Vou colocar uma camada que vai preencher todo o meu sólido. Observe que eu também estou pintando de acordo com o ângulo da perspectiva, né? Ó. Eu fiz um preenchimento total, claro. Bom, esse seria o meu primeiro preenchimento claro. E eu vou adicionar aqui, vou considerar que essa aqui seria uma área de segundo menos intensidade, né? Aqui tá mais clara, aqui é um pouco menos clara, aqui mais escura e a sombra seria mais escura ainda. Então aqui eu vou colocar uma segunda camada, porém em todas as faces, exceto a superior. Então adicionei uma camada vertical. Perceba que eu uso sempre o meu dedo aqui, ó, para evitar que a pintura passe do meu desenho, né? Ó. Ok, então tenho a segunda aplicação e vou fazer a terceira aplicação nessa face, juntamente com essa área de sombra. E a quarta passada seria então na parte onde eu tenho, digamos assim, vou usar a mesma cor aqui, né, nesse exercício, representando essa parte mais de sombra, né, com a mesma coloração do restante. Ó, posso intensificar, por exemplo, eu quero aumentar mais um pouquinho aqui. Outra coisa, pessoal, percebam que eu vou pintando e a ponta do lápis ela vai gastando, ó. Então às vezes você vai dar uma passada com estilete para voltar aquela pontinha mais alongada, né? Ó, então coloquei mais uma passadinha ali, mais uma passadinha aqui também na vertical, para dar uma incrementada aqui no contraste, aumentei o nível de contraste, né? Então aqui eu tenho um efeito bem legal também nesse sólido, aplicando as faces em tonalidades diferentes, né? Bom, pessoal, tem uma coisa que às vezes incomoda muita gente, né? Que é quando a gente pinta com lápis aquarelável no papel sulfite, a gente não consegue, digamos assim, tirar esse espaçozinho branquinho que fica, né? Essa textura meio esbranquiçada que entre a pintura, né? Que parece que aparece um papel de fundo, né? Então, para resolver isso, né? Quando eu quero uma coisa bem lisa, uma superfície bem homogênea, então a gente faz uso de um outro material, que é um lápis chamado Blender, né? Ele tem várias marcas, eu tenho um aqui da Kohinoor, né? Tem outro aqui também da Dewalt. São lápis que eles têm, na verdade, é uma mina que não tem pigmento, né? E a composição ele é bastante dura, né? Uma cera onde funciona mais ou menos como o princípio do esfuminho, né? A gente vai aplicar ele para misturar a composição, tá? Então vamos usar aqui, né? Primeiramente eu vou fazer um fechamento aqui, vou usar um outro tom aqui de verde, né? Vou preencher, como a gente fez um quadrinho acima, né? Vou fazer um preenchimento total. Ó, então eu tenho aqui a nossa camadinha aplicada.
E percebam agora que estou, né, com esses espaçozinhos que eu mencionei, né, o branquinho de fundo aparecendo. E quando eu aplico agora esse lápis, né, eu coloco ele realmente aqui, vou passando ele com um pouco mais de força. Então dá para perceber que, ó, né, perceba a diferença ali, para aproximar bem, né, que à medida que eu passei ali, ó, ele homogeneizou a minha pintura, né? Ele tirou totalmente os espaços branquinhos, ó. Olha que bacana que fica. Temos mais um efeito aqui legal. Nesse outro aqui eu vou fazer um preenchimento. E eu vou utilizar duas cores aqui. Vou manter o meu verde escuro e vou colocar um outro verde mais claro aqui. É uma composição de um esquema de análogos, né? Seriam cores similares aqui ao nosso disco cromático. Então, vou dar uma primeira passada aqui, tá? Com esse escuro. Vocês vão percebendo que é bem legal trabalhar com isso, porque às vezes a gente quer um tom, né, que os teus lápis eles não alcançam. Então você misturando dois tons, né, você acaba gerando um terceiro que acaba mesclando bem legal. Ok, tá? Agora eu vou adicionar o meu lápis mais claro aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou começar primeiro, novamente aqui por cima, né, sobre essa parte que eu já pintei, e eu vou aplicar ele, né, sobrepondo uma outra camadinha. Como eles são da mesma família de cor, né, mesma tonalidade, ele vai mesclar bem legal aqui, tá? E agora eu vou apertar um pouquinho. O que acontece, gente? Quando eu trabalho com dois tons, ele também já funciona meio que com uma mescla, né? Ó, ele já cria um degradê um pouco mais interessante, né? E ajuda a fazer a mistura também, como se fosse o próprio Blender, né? Mas também existem outras maneiras, né? Por exemplo, eu não tenho o Blender e eu quero tirar esse efeito. Você pode trabalhar com um pedacinho de papel toalha, tá? Então você vai colocar aqui um pedacinho de papel toalha, dobra bem a ponta. O papel toalha é legal porque ele tem esses frisos aqui, né? E aí você vai apertar bem firme, tá? Sempre da área clara para o escuro, ó. Movimento circular, né? Aqui eu estou promovendo um maceramento, né? Ainda assim, uma segunda maneira de fazer, a terceira, na verdade, seria usar o próprio lápis branco, que ele só vai alterar um pouquinho a cor, tá, pessoal? Tem que cuidar. Mas, olha só, tô dando algumas passadas aqui, ó, e ele vai também fazer um efeito de tirar os poros, olha só que bacana, tá? Olha lá, ele clareia um pouquinho a composição, mas o lápis branco, agora eu vou cruzar na horizontal, ele também vai tirar, vai funcionar como um blender, né? Olha que lindo, bem legal, né? Vamos fazer nossa brincadeira aqui, nosso cubinho.
Vou usar o meu lápis mais claro para misturar os tons. Ó, vou criar um efeito aqui. Inclusive nessa extremidade dessa face, eu crio um efeito agora mais dinâmico. Ó. Vou colocar um pouco mais de pressão nessa transição. Em cima eu vou criar um efeito aqui, tá? Que seria, vou começar com um pouco de tom e vou deixar o fundo mais claro, tá? Vou criar uma linha aqui e vou destonalizando ela até zerar. Então eu tenho um efeito como se fosse uma incidência de luz aqui sobre essa face, ó. Colocar o branco, vocês vão perceber que eu vou misturar todos os tons, ó. Então tá aí, nosso efeito de pintura com um lápis aquarelável, né? Bom, agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é usar duas cores para obter uma terceira, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui esse tom de rosa, muito legal. E tenho esse tom aqui, né, um lilás mais escuro aqui. E digamos que no meu desenho eu queria ter um tom intermediário, né? E aí a junção dos dois vai me dar esse tom intermediário, né? Então, claro que vocês, no processo, a gente precisa sempre testar isso fora do teu desenho, né? Para que quando você aplique já tenha certeza de que a junção desses dois lápis vão te dar exatamente aquele tom, né? Então, aqui eu vou começar agora a fazer uma camadinha bem leve, sempre bem leve, né? Ó, então fiz uma aplicação de uma camada, vou virar folha, faço um preenchimento com uma camada vertical, criei aqui uma superfície homogênea e vou adicionar o segundo lápis, né? Camadinha horizontal. Olha que lindo que já está ficando. Tá? Aí você pode explorar, inclusive, texturas com isso, né? Aplicar essa técnica que a gente já usou acima, né? Da graduação, né? Fazendo o efeito degradê, né? Ó, e você vai controlando, à medida que você vai aplicando essas camadas, você vai conseguindo obter resultados diferentes, né? Ó, tá? Vou dar uma passadinha mais aqui com esse mais escurinho. E agora eu vou usar o mais claro com um pouco mais de força para misturar, né? Ó. Tô usando um pouquinho mais de força para ele misturar a composição. E fica muito bacana quando você usa dois lápis, que realmente cria um efeito diferente, né? Você percebe que tem uma junção ali por baixo de uma base, então dá um dinamismo bastante grande na tua pintura, né? E aí a gente pode criar vários efeitos aqui, né? Você pode, com os lápis que você fez, a composição, você pode criar, por exemplo, efeito de degradês, né? Ou situações de iluminação, né? A parte mais escura. Então tá, aqui eu uso o próprio lápis de base para reforçar, por exemplo, uma área
né? Que seria uma área, por exemplo, de menos luz, né, no teu desenho. Ó, fica muito legal. Como também eu posso usar o mais claro, né, para criar um efeito. Aqui eu tenho mais 2 lápis aqui que a gente pode fazer o mesmo processo. Tá? Então tem um marrom, que é um marrom mais ocre aqui, né? E tem um tom de bege, claro. E a junção dos dois eu vou ter um terceiro tom aí, mediano, né? Novamente, vamos lá, vou aplicar uma camadinha com escuro. É legal fazer sempre essa camada mais escura de base, tá? Porque quando você coloca a segunda, que é o mais claro, ele já vai dar meio que uma misturada, né? Isso aqui é se eu quero representar paredes, né? Texturas de tapetes, né? Tecidos. Fica bem interessante trabalhar, principalmente quando o papel é mais poroso, né? Que ele vai deixar esse branquinho aqui funcionando como um efeito, dando uma tridimensionalidade na textura, né? Vou fazer agora, vou pegar o Blender aqui só pra gente... vou fazer a metade dele aqui com o Blender, só para vocês perceberem, né, essa questão da mistura. Então, ó, vou colocar aqui o Blender, ele está misturando toda a composição, tirando exatamente essa textura esbranquiçada, né? Ó. Então aqui metade está sendo usado com o Blender. Ó, então aqui eu tenho a camada, deixa eu aproximar bem aqui, tá? Uma camada que foi misturada com o Blender e uma camada onde eu tenho, né, uma superfície, digamos assim, uma representação de algo mais rústico, né, mais irregular, e aqui uma pintura mais lisa. Então, somatório de 2 tons, eu consigo um terceiro, né? Onde eu uso isso? Quando eu tenho poucos lápis, eu quero chegar em algum efeito, alguma tonalidade, então eu procuro essas misturas. A gente vai fazendo separado do teu desenho, até encontrar o tom realmente que você deseja representar. Aqui eu vou colocar, vou fazer um efeito de passagem, né, de gradação. Ó. Então coloquei uma camadinha escura. Ó, galera, o que que eu tô fazendo aqui, ó? O espaço é pequeno para mim esticar muito o traçado. Então eu tô aplicando o lápis, tá vendo? Como se eu estivesse apertando e soltando para a ponta, ó. Para ele não fazer uma linha, né? É a pintura meio que é como se fosse dando um movimento meio circular, ó. Eu aperto e solto para a extremidade. Agora eu vou usar o clarinho. Eu começo a pintar nessa área mediana aqui, ó, tá? E eu vou, com cuidado, apertar um pouquinho para a extremidade escura. Volto para a camada mediana, tá? E vou gradativamente tirando a pressão para a extremidade clara. Então isso também funciona como misturador, né, dos tons. Faz uma passagem bem interessante e ainda assim eu deixo finalizando com o branco. Ó, que bacana que fica, né? Então efeito de luz e sombra aqui, digamos que tem uma coluna, né? Recebe mais luz desse lado e a superfície de cá com mais escuridão. Então eu usei uma escala tonal com 2 tons fazendo áreas de luz e sombra, tá?